Pois é, chegou de novo aquela época do ano e, junto com ela, aquele desafio que todo investidor conhece bem, a declaração de imposto de renda. Acertar as contas com o leão sobre os investimentos pode parecer assim um verdadeiro labirinto, né? Mas a boa notícia é que tem sim um caminho bem mais claro. O nosso objetivo aqui é justamente esse, desvendar esse processo todo. E essa sensação de quebra-cabeça ela é super comum, viu? A complexidade das regras, cada uma com uma alíquota diferente, aqueles campos específicos no programa da Receita, tudo isso pode gerar uma baita ansiedade. A nossa proposta hoje é justamente colocar cada pecinha dessa no seu devido lugar. Para a gente se organizar, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o porquê do problema, depois a gente passa pelas regras essenciais de cada tipo de ativo e, no final, saímos com um plano prático para que essa declaração seja um processo bem mais tranquilo. Então, por que é tão complicado? A complicação toda surge porque, diferente do salário, que tem uma regra mais direta, os investimentos financeiros aqui no Brasil têm regras tributárias muito próprias. Cada tipo de ativo, sabe, seja uma ação, um fundo de investimento ou uma criptomoeda, cada um tem sua própria alíquota, sua forma de apurar o imposto. É essa variedade toda que acaba criando a confusão. Bom, mas antes de sair detalhando cada tipo de investimento, é super importante a gente estabelecer uma base sólida. Existem 3 princípios que, olha, simplificam o processo inteiro e trazem muito mais confiança na hora de preencher tudo. É simples assim, olha só. Primeiro passo, identificar a obrigatoriedade. Quem é que precisa declarar? Segundo, conhecer as regras específicas do que se tem na carteira. E terceiro, usar as ferramentas que a própria Receita e as corretoras oferecem para facilitar o trabalho. Não é para fazer tudo na mão, né? E aqui tem um ponto fundamental. A obrigatoriedade não se resume a ter lucro, não. O simples fato de realizar operações na bolsa acima de R$40 mil num único mês já obriga a declarar. O mesmo vale para quem terminou o ano com ações ou certos criptoativos na carteira, mesmo sem ter vendido absolutamente nada. E um detalhe crucial, pessoal, até as operações que são isentas precisam ser informadas. Ok, avançando para o mundo das ações, esse é um campo que gera muita, mas muita dúvida. Principalmente por causa de 2 modalidades de operação e uma famosa regra de isenção que confunde bastante gente. Essa distinção aqui é a chave de tudo. Se a compra e a venda do mesmo ativo acontecem no mesmo dia, pronto, é day trade. A alíquota é maior, de 20%, e não tem choro, não tem isenção. Qualquer outra operação que o ativo é mantido por pelo menos um dia, aí já vira swing trade. A alíquota cai para 15% e abre a possibilidade daquela famosa isenção. E aqui está o ponto que, olha, frequentemente causa erros. A isenção de R$20 mil mensais não é sobre o lucro. Ela é calculada sobre a soma de todas as vendas de ações no mês em operações de swing trade. Se o total vendido ficar abaixo de 20 mil, qualquer lucro obtido naquele mês é isento. Vamos ver um exemplo para isso ficar bem claro. Então, imagina o seguinte, em um determinado mês, o total de vendas de ações somou R$18 mil. E essas vendas geraram um lucro de 3 mil. Como o valor da venda total ficou abaixo dos 20 mil, esse lucro de 3 mil está totalmente isento de imposto. Não precisa pagar nada sobre ele. Agora olha só o contraste. No mês seguinte, as vendas somaram R$22 mil, mas o lucro foi até menor, de apenas 2 mil. Por que nesse caso é tributável? Simplesmente porque o valor total das vendas ultrapassou aquele limite de 20 mil. Nesse caso, o imposto de 15% vai incidir sobre os 2 mil de lucro. É uma regra meio contraintuitiva, eu sei, mas é fundamental entender isso. Tudo bem, deixando as ações um pouco de lado, vamos para outro universo, os fundos de investimento e a renda fixa. Aqui, os conceitos-chave são outros, como o famoso come cotas e a tabela regressiva de imposto. A lógica dessa tabela mostra como o nosso sistema fiscal tenta incentivar o investimento de longo prazo. É bem direto. Quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor é a alíquota de imposto lá no resgate. Começa em 22,5% para aplicações curtinhas e vai caindo até chegar em 15% depois de 2 anos. É uma ferramenta bem importante na hora de planejar os investimentos. E o tal do come cotas? Bom, ele é basicamente uma antecipação do imposto. 2 vezes por ano, o administrador do fundo calcula o rendimento e já recolhe o imposto na menor alíquota, diminuindo o número de cotas de quem investe. É como se o leão desse uma mordidinha na aplicação para já garantir o pagamento dele. Agora, um tópico que está em plena transformação, as criptomoedas. Para quem investe nessa área, é preciso ter muita, mas muita atenção, porque as regras do jogo estão prestes a mudar e mudar drasticamente. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro o tamanho da mudança.
Atualmente, existe uma isenção bem generosa para vendas de até R$ 35 mil por mês. A partir de 2026, essa isenção deixa de existir. É isso mesmo, qualquer ganho com a venda de criptoativos vai passar a ser tributado, não importa o valor da venda. E este quadro aqui resume tudo. Além do fim da isenção, a alíquota também vai mudar, subindo de 15% para 17,5%. É uma alteração bem significativa que exige um planejamento cuidadoso de quem investe em cripto ainda em 2025, viu? Ufa! Depois de toda essa informação, é hora de transformar o conhecimento em ação, né? A preparação é o grande segredo para uma declaração tranquila e, para isso, um bom checklist é simplesmente fundamental. Então, aqui está um guia bem prático. Antes mesmo de abrir o programa da Receita, o primeiro passo é reunir todos esses documentos. Ter os extratos, os informes, os cálculos de ganhos e perdas e os DARFs pagos todos em mãos. Isso transforma um processo que seria estressante numa tarefa bem mais organizada. Ah, e um lembrete importante. É preciso guardar tudo por pelo menos 5 anos, ok? E se tem uma única mensagem para levar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. A Receita Federal cruza uma quantidade gigantesca de dados. A omissão de informações, mesmo daquelas operações que não geraram imposto, é um dos principais motivos que levam os contribuintes para a malha fina. Então, transparência total é sempre o caminho mais seguro. Olha, a declaração de investimentos é complexa, sim, mas não precisa ser esse bicho de 7 cabeças todo. Com organização, com conhecimento das regras e com atenção aos detalhes, é totalmente possível cumprir essa obrigação com segurança. A grande questão fica por onde começar essa organização? Qual vai ser o primeiro passo?